Opa, chegou na Caverna Pod de hoje e estamos com o Arthur Vince Prova, que é um dos maiores cineastas do Brasil e é daqui da nossa região. Ele tem vários filmes nas maiores plataformas de streamer do mundo. Sabe do que eu tô falando? Ele tem filme no Netflix, cara. Ele tem filme no Amazon Prime e você pode assistir aí da sua casa. A gente vai saber bastante, muito sobre a história dele aqui hoje na Caverna Pod. Então, fica aqui, que já vai começar. Antes eu preciso falar do nosso patrocinador, que é o Alpha Park. O Alpha Park é para você ir lá com a sua família. Você pode ir sozinho também, mas é sempre bom estar junto, né? Não quer dizer que família é coisa de sangue, pode ser coisa de amigo. Você pode ir com seus amigos, com a sua namorada, enfim, com quem você quiser. O importante é ir para o Alpha Park e ser feliz demais, que é o que acontece toda vez que a gente vai para lá. É isso, vamos lá então conhecer a história de Arthur Vince Prova. Gostou do meu sotaque carioca? A história? Eu não gostei, não. Luz, câmera, ação, claquete, não, peraí, claquete. Falei certo, falei tudo errado? Não, tá tudo certinho, tá tranquilo. Caramba, cara, estamos aqui com o Arthur Vince Prova. E aí, cara? E aí, Arthur? Muito obrigado, tá, pelo convite. Finalmente consegui vir, né? Finalmente deu certo e a gente que agradece também sua presença e ter topado. Pra mim é uma honra. Você sabe que eu também acompanho seu trabalho desde que a gente era pequeno, né? Estamos juntos aí desde o início. Não muito tempo, lógico, né? Dá pra ver na nossa cara aqui. Arthur, preciso te falar duas coisas antes. Primeiro, essa é a câmera que nós dois vamos olhar ao mesmo tempo e falar assim: seja bem-vindo na Caverna Pod. E essa aqui é quando a coisa ficar séria, se você quiser falar olhando no fundo dos olhos de alguém, é aqui, e aquela ali é a minha. Beleza. É isso, e aí, bate-papo de amigos. Cara, vou te falar uma coisa, já começando o bate-papo. Não sei se você sabe, o Arthur é irmão do Thiago, que fazia parte da banda Gravidade Zero, junto comigo, meu irmão, então a gente divide um irmão aqui. Pois é, cara. Não, então é engraçado porque a galera do Grave Zero virou uma grande família, né? Isso aí. Então todo mundo eu considero da minha família. Quando é festa de aniversário de alguém, vai todo mundo. Quando é alguma coisa de evento, então assim, eu considero você também como um irmãozão assim da família. Sei que a gente tem pouco contato, porque quando vocês começaram a banda, eu já tinha me mudado para o Rio, né, para fazer faculdade e tal. Então eu encontrava vocês só no show mesmo, assim, nos shows, né? Mas mesmo assim, cara, por o Thiago ser tão amigo de vocês, eu já me considero amigo também, legal, porque pô, realmente é uma familhona, assim. Legal, né? É verdade. Aliás, um beijo para todo mundo aí do Grave Zero, da Gravidade Zero, que eu sei que tá acompanhando. Tia Ângela, beijo aí. Tia Ângela tá vendo. Tia Ângela é minha mãe, pra quem não sabe, viu? Minha mãe é bem coruja. Demais sua mãe, cara. Aliás, sua família inteira, cara. Todo mundo, nota 1000. Assim como todas as mães ali da banda, né, cara? E a sua, assim... A tia Vera, a mãe do Arthur, foi bem coruja comigo, né? E, assim, consequentemente com toda a galera da banda. E aí, poxa, falar de mãe, lógico que a gente já vai pro começo da história, né, cara? E eu queria que você me dissesse, assim, o que é preciso para um garoto, lógico, levando em consideração a sua história, o que é preciso para um garoto, sei lá, crescer pensando em ser cineasta e trabalhar nessa área, entendeu? Pois é, né? Isso é muita loucura, porque além de você conhece minha família, você sabe que ninguém tem relação nenhuma com esse tipo de coisa. E aí é muito doido isso, mas desde pequeno eu sempre gostei disso. Eu não sei explicar como que foi. E não foi só cinema, era de contar histórias. Acho que era uma coisa assim, de desenhar, eu desenhava as histórias, até, sabe Comandos em Ação? Sim. Eu lembro que a galera ficava dando soco, tipo um no outro. Eu criava toda uma história com início, meio e fim, o bandido e o mocinho, e criava toda uma situação, assim, as minhas brincadeiras sempre foram envolvendo histórias. Então eu sempre gostei de levar a minha imaginação, essa coisa toda. E aí eu comecei na adolescência a ver muito filme, um atrás do outro, e fiquei, tipo, obcecado por filmes. Eu sempre gostei disso, não entendo o motivo. E, cara, foi a partir disso, assim, eu falei, cara, eu amo isso. E aí, na adolescência mesmo, comecei a fazer um monte de filme, de peça de teatro. Legal. Fiz com a galera adolescente mesmo, umas coisas trash, bizarras, sabe? Legal. E aí, foi mais ou menos assim, cara, eu sempre quis isso, eu não sei explicar o porquê. Quando eu fui fazer vestibular, eu lembro até que o meu vô, que, tipo, né, já era um idoso, e que tinha vários filhos e achava um absurdo qualquer filho que não fosse fazer ou engenharia ou medicina, ou ele chegou e falou assim, não, você tem que fazer cinema, ponto. Maneiro. Então, assim, todo mundo sempre já sabia que era isso, até assim,
é muito surreal isso. Nem eu sei te explicar muito. Legal. Então, assim, não tinha dúvida nenhuma, nem para você também, que o caminho a seguir era esse, né? Cara, é porque era tanto obsessão. Eu acho que é igual com você com música, deve ter sido, provavelmente, né? Que assim, a gente já, de tanto eu ver filme, falar sobre filme, fazer conteúdo, fazer essa coisa toda, as pessoas já me associavam com aquilo de uma forma muito forte e faz parte da minha essência. Igual você, que tipo, tava sempre cantando, sempre fazendo as coisas. Então, hoje em dia você é o Dudu, até no seu Instagram tá lá, Dudu que canta. Que canta, né? Arthur que faz filme, então ficou tipo isso, sabe? Assim, sim. Pô, mas você sabe, cara, que eu não consegui não ceder a essa, vou dizer, pressão, né? Tradicional de que, tipo, você precisa ser um engenheiro, você precisa ser, sei lá, ter uma profissão de... mais tradicional, digamos assim, né? Eu fiz engenharia, eu fiz engenharia florestal, trabalhei na área, mas, cara, não tem como. A vida mesmo vai puxando a gente de volta, né? Pessoas que acabam, vou dizer, fugindo do destino, como aconteceu comigo, né? Assim, e fico feliz que isso não tenha acontecido contigo, você aproveitou mais seu tempo. Não, eu confesso que assim, eu fui muito louco. Eu me joguei de cabeça de uma tal forma que eu fiz 2 faculdades, e as 2 foram faculdades estranhas, que foi cinema e logo em seguida artes cênicas. Então assim, eu não tive plano B, foi tipo plano A. Eu confesso que é muito difícil. Não vou dizer para você que é uma escolha fácil. Todos os dias eu tenho que ir dormir consciente dessa escolha, porque é aquilo que você falou, não é uma tarefa fácil. A gente realmente sofre uma pressão da sociedade. Meus pais sempre tiveram muita preocupação com isso, né? Todo mundo, porque a gente sabe que não é fácil e porque a gente não tem realmente ninguém que eu conheça que trabalhe com isso, então o caminho fica ainda mais difícil. A gente sabe que o mercado do audiovisual é um mercado extremamente fechado, tanto como diretor, como ator ou produtor, qualquer coisa do tipo, é muito difícil. Então eu tenho que ter um esforço 10 vezes, infinitamente, 1 milhão de vezes maior do que qualquer pessoa. Mas, cara, eu tentei em algum momento não fazer isso e eu fui muito infeliz. E eu acho que a gente só se vive uma vez na vida, né? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, porque senão a gente não é feliz. E aí, eu tô aí na luta, cara. Tô aí até hoje fazendo. Que bom que você também tá, né? E sabe, cara, que talvez se a gente tivesse fugido do que a gente vou colocar assim, a gente não seria feliz e, consequentemente, a gente não estaria fazendo outras pessoas felizes com o que a gente com o nosso trabalho, cara, né? Exatamente, porque é isso também. A gente não seria feliz e não seria bem-sucedido também. Porque, por exemplo, algumas pessoas me perguntam assim, pô, mas como é que você conseguiu tal coisa? Eu acho que, assim, quando você... Eu acho até engraçado, vou dar um exemplo até da minha irmã, cara. Ela fez educação física, e muita gente, quando se fala em educação física, pensa, a pessoa, faz educação física, vai ganhar mal, não sei o quê. Pô, mas a minha irmã é super bem-sucedida na área dela. Eu acho que quando você quando você gosta muito daquilo, você estuda aquilo, vive aquilo, respira aquilo, não sei o quê, você acaba sendo bem-sucedido naquilo. Se eu fosse fazer uma outra coisa, eu ia ser uma merda, cara, porque, não tem como, cara. Eu ia ser muito ruim em tudo. E aí eu acho que, cara, só tinha um destino para mim mesmo. Legal, fazer cinema mesmo e teatro e trabalhar dessa forma. Cara, eu tenho uma super curiosidade sobre como é o curso de cinema. Assim, eu me lembro de ouvir, né, as pessoas... eu me lembro de ouvir quando eu estava lá na casa dos seus pais, né, a notícia de que você ia fazer o curso de cinema, né? Eu falava assim, cara, como que será isso? E outras pessoas também eu ouvi e me dá essa curiosidade que eu acho que não é só minha, né, cara? Como você se forma um diretor ou você se forma... Eu não sei, existem vários braços dentro desse curso? Existem vários braços, perfeito. Cara, é muito louco fazer cinema, assim. E eu tenho uma história com a faculdade de cinema que é muito estranha, porque quando eu fiz a faculdade de cinema, nem existia câmera digital. Então, só existia película. A minha faculdade mesmo, assim, que eu fiz, ela não me serve hoje para praticamente nada. Por quê? Porque quando eu fiz faculdade, os filmes só eram feitos em película. Não existia câmera digital, não existia 4K, Full HD, não existia equipamento nenhum, lente, não existia lente não existia nada disso. E você pegou transição? Momento de transição, assim, pro digital? Não, então, aí eu me formei e nem tinha sequer transição nenhuma, eu ainda estava na película ainda. Então eu aprendi a pegar o copião e cortar a película e fazer, uma coisa que não se usa mais, né? É uma coisa muito difícil de fazer. Mas a gente aproveita na faculdade de cinema para aprender sobre todas as áreas. Então, você aprende sobre direção de arte,
que é tipo fazer cenário, figurino, legal. produção, todo tipo de produção, roteiro, como que se desenvolve um roteiro, como que você faz, essa parte toda de roteiro, direção de fotografia, cara, sobre a história do cinema, sobre tipo inúmeras coisas. E direção também e tal. E aí você, depois que você termina essa faculdade, você escolhe para qual dessas vertentes você quer seguir. No meu caso, eu sempre gostei de roteiro e direção, assim, que são as minhas partes preferidas. Maneiro. E aí produção é uma coisa que eu acabei sendo obrigado a fazer muito, porque hoje em dia o artista que não se produz no Brasil não consegue fazer nada. E o que é a produção em si? Porque eu imaginava, né? Você sabe, eu vou contar, né? Eu tô gravando os meus clipes e, cara, assim, meio que na raça, porque eu gosto também, assim, e eu vejo que, cara, eu vou pegar e vou fazer, eu tenho uma ideia aqui, eu acho que tá boa, esse tipo de coisa, né? Sei. Lógico que eu não tenho nenhum conhecimento, conto uma história na minha cabeça e vai. E aí a gente gravou alguns clipes, e aí eu lembro do pessoal da empresa, né, que tá gravando os clipes, que me ajudou muito, eles falando a produção, a gente tem que cuidar da produção, que vamos ver o relógio que vai despertar, vamos ver o abajur que vai colocar e tal. Isso é produção? Sim. E o que mais? Tem então, mais? Vamos lá, exatamente, vou te falar sobre produção. Mas é bacana você falar sobre isso porque eu acho que produção é planejamento, a palavra que eu posso te dizer. É planejamento, é organização, é cronograma, é desenvolvimento de todas as coisas. Por exemplo, num filme, você vai fazer uma cena, tipo, sei lá, a gente vai fazer... Hoje, por exemplo, a gente meio que... Você fez uma produção aqui, porque você marcou comigo um horário, ou seja, tipo, você marcou comigo 3 horas. Aí você teve que chegar aqui 1h para montar todo esse equipamento de luz, para montar o cenário, para organizar tudo, não sei o quê, para botar o som, para tudo, para que quando eu chegasse 3 horas... já tivesse tudo pronto para que a gente começasse a gravar às 3h30, uma coisa assim, entendeu? Toda essa organização que você fez, de escolher o lugar que a gente ia gravar, de montar tudo, de me convidar num horário, de fazer tal coisa. Por exemplo, você me convidou, isso já é uma produção. Tudo isso é a produção de um negócio. Então, no filme, você tem que organizar tudo isso. Contratação de atores, contratação de artistas, de profissionais, hospedagem, alimentação, cara, é muita coisa, que a produção envolve, por exemplo, né, é isso que eu estou te falando, é a contratação de um por um. Aí, por exemplo, a agenda da atriz tal, que é famosa, ela está fazendo Dança dos Famosos ao mesmo tempo que ela está fazendo meu filme, e o outro não. Aí o outro está morando em São Paulo, aí eu tenho que dar um jeito de buscar o carro dele em São Paulo no dia anterior, porque eu sei que se eu vier no mesmo dia, não vai dar tempo dele chegar para gravar com a atriz que só tem aquele dia, porque aquele dia ela só pode isso. E aí os dois têm que almoçar na hora certa, a gente tem que prever, essa gravação dessa cena deve durar 4 horas, então a gente tem que dar uma pausa para poder almoçar, depois a gente volta para a cena, entendeu? Então, assim, tudo isso, essa organização, esse cronograma, essa parte toda de planejamento é a produção, entendeu? Estou meio embasbacado com o tamanho do trabalho, porque, assim, vamos falar o Turbulência. O Turbulência é um dos filmes do Arthur, que tem... são 4 principais, né? Personagens principais. Eu fico imaginando o tempo de gravação do filme todo para você cuidar. São 4 principais, o que não quer dizer que o elenco todo seja próximo desse número 4. Então, várias pessoas, tantas outras coisas para você cuidar. Eu fico imaginando o tamanho do trabalho disso, né, cara? Assim, é muito trabalhoso, cara. É isso que eu te falo, por exemplo, Turbulência mesmo, rolou isso que eu estou te falando. O Bruno Gissoni, que era um dos atores que era um dos protagonistas, ele estava fazendo Dança dos Famosos. Nossa. E a gente não sabia, por exemplo, se ele ia perder ou se ele ia continuar no Dança dos Famosos, por exemplo. Então a gente era obrigado a, toda semana esperar para ver no domingo, para saber se ele ia perder o Dança dos Famosos ou se ele ia continuar, para poder reorganizar toda a produção da semana. E aí tinha a Monique Eufradique com uma outra agenda completamente diferente, a Lua Blanco com outra agenda, eu com outra agenda, a gente tinha que tentar casar tudo isso. E aí tudo a gente organizava com os outros artistas, também com a equipe, que a equipe também tem seus compromissos fora o compromisso do filme. Né? As locações, os lugares, porque a gente às vezes fala, cara, eu quero gravar, sei lá, o casamento da personagem tal, a gente quer gravar num lugar foda, num lugar maneiro. Então, mas só tem nesse tal dia.
Aí tem que ver se bateu com todo mundo. Cara, é super difícil isso. Mas é tipo um quebra-cabeça. Sabe quando você vai montando as peças, você acha difícil achar, mas quando você acha a peça certa, dá um prazer danado? Poxa, demais. Tipo, é isso, entendeu? Demais. Dá essa sensação. Cara, vou tentar adivinhar um motivo de você ter escolhido fazer artes cênicas também. Fora gostar. Comparando com um pouco comigo, assim. Eu vejo que na minha área, a ação precisa muito vir de mim para todos os cantos de trabalho que existem. O vídeo do Na Caverna Pod falando que eu vou estar com você, eu que tenho que pegar e fazer. A composição da minha música, eu que tenho que fazer. O carrom, o instrumento, eu que tenho que tocar. Então, a necessidade de ser multi, sabe? Tem a ver, isso também é a sua necessidade de talvez ser multi, ser um cara que atua, o cara que dirige, o cara que produz, o cara que gosta do roteiro. Memorizei. Cara, eu gosto muito de ser múltiplo. Eu amo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, ultimamente, eu tô tendo muita vontade de tipo assim, ser só ator e trabalhar com outro diretor. Ou ser só diretor e trabalhar numa outra coisa com uma outra pessoa, tipo, como ator. Ou só produzir uma coisa, ou só escrever o roteiro. Então, assim, eu tô numa fase assim, porque eu tô gostando muito dessa troca também, sabe? Mas eu tenho esse desejo grande, eu sempre tive, sempre gostei muito de fazer tudo, porque eu acho que foi uma coisa também que eu tive a necessidade de fazer. Porque aqui a gente sabe que se a gente não corre atrás, igual você está falando, o negócio não sai, né? Então, eu vi assim que se eu não tivesse ali fazendo tudo, o negócio não saía. E aí eu tive essa necessidade, além de eu adorar fazer tudo isso. Mas agora, cara, eu tô curtindo muito. Por exemplo, agora eu acabei de fazer um roteiro para um filme que vai ser lançado, que vai começar a ser gravado agora, onde eu só fiz o roteiro. Não vou participar como ator, não vou fazer nada, fico só convidado para fazer o roteiro, estou super feliz com o resultado. Vai rolar. Tenho feito algumas coisas, fiz um clipe agora na pandemia de uma cantora, fiz uma... Então, eu estou fazendo, assim. Agora eu estou numa peça de teatro também, que é dirigida pelo Calé Miranda, que eu não sou o diretor. Eu tenho vontade mesmo de aprender também, cara. A gente tem que ter essa humildade. Eu tô a fim de conhecer outros lugares também, sabe? Maneiro. Cara, eu queria muito falar... Eu gosto muito de começo, assim, e ir caminhando nos bate-papos. Eu queria falar da sua primeira produção. Foi um filme, foi uma peça? Cara, a minha primeira produção de todas foi uma peça de teatro. Foi Turbulência, a peça de teatro. Foi muito legal porque eu me formei na faculdade de artes cênicas e eu estava meio perdido, assim. Eu lembro que uma das minhas vós estava muito doente no hospital. E aí eu meio que tipo assim, falei, não, vó, você vai ficar bem, não sei o quê. Eu juro para você, eu vou fazer uma peça e você vai assistir na primeira fileira. E aí ela faleceu, assim, logo em seguida. E aí eu pensei, não, agora eu tenho que dar um jeito de produzir essa peça. Eu prometi que eu ia produzir, e foi aí que eu prometi e cumpri, fiz essa peça. E foi um sucesso, assim, tremendo a peça, assim. A peça lotava todos os dias e era uma coisa assim, a galera curtiu muito, tanto que depois virou o filme, que também fez um sucesso. E aí foi assim, primeiro eu fiz essa peça, que era uma coisa super independente e tal, e eu fui crescendo, fui fazendo várias outras peças, e aí eu falei, cara, agora eu quero começar a saltar para outras coisas mais tipo difíceis, assim. Aí foi quando eu comecei a fazer audiovisual, e aí eu fiz a minha primeira produção de cinema foi uma série para TV Rio Sul, que é a série Temos Vagas, que depois virou República de Férias. Legal. E aí foi uma série que deu muito certo, assim, que a gente fez e vendeu para TV Rio Sul, e foi um sucesso danado. Muito maneiro. Onde eu errei pra caramba para poder continuar, mas eu fico muito feliz, cara. É uma série que eu acho muito legal. Sim. Cara, eu só queria voltar um pouco, porque eu vejo que as pessoas, não sabem mesmo, né? Não sabem o tamanho do trabalho que é, sei lá, fazer uma peça, né, cara? Queria que você falasse um pouco sobre a construção do Turbulência, tal, assim, das dificuldades. Você lembra de alguma história assim emblemática dessa primeira peça e que pode contar todas? Não, mas cara, peça de teatro, qualquer coisa, eu tenho vários perrengues muito bizarros, engraçados que aconteceram no teatro, assim. Mas o Turbulência, cara, foi muito legal porque foi o seguinte, eu tava num momento onde eu voltei para Resende, porque eu tava morando no Rio, tinha me formado em cinema, e eu voltei, eu não conhecia ninguém, cara. E aí eu quis produzir, mas aqui em Resende não tem muitos atores, não tem muitos artistas. Na época não tinha uma galera fazendo nada. Tava um movimento zero de teatro, de coisas aqui.
E aí, cara, eu lembro que eu cheguei na Secretaria de Cultura e falei, pô, eu queria que alguém me desse umas dicas aí de atores e tal. E aí foi falar, pô, o Diogo Sena, que é um grande amigo, aí um abraço pro Diogo. E aí eles falaram, pô, o Diogo Sena, ele é cantor, mas, pô, cara, acho que ele pode ter jeito aí pra fazer. Ele era só cantor. Jogaram, assim. Ele, tipo assim, ele não era ator. Ele falava, pô, tem o Diogo Sena, ele é cantor, mas ele, tipo, acho que tem vontade. E aí eu falei, pô, vou chamar o Diogo. Aí chamei o Diogo topou fazer a peça comigo. E aí me falaram, tem uma menina, cara, que há muito tempo atrás chegou a fazer uma peça e tal, não sei o quê, procura ela. Aí foi a Tiana Rochelle também, um beijo pra ela, e a Jéssica Pavone. E aí a gente começou a fazer os ensaios. E aí então foi muito interessante, porque, cara, também eu tive esse trabalho de meio que ensinar também muita coisa pra galera, porque era uma galera que tava com muita sede, muita vontade de fazer, mas não tinha feito nada, cara, sabe? Então foi uma peça que a gente, tipo assim, tava todo mundo com muito amor, muita vontade de fazer. E aí, cara, é aquilo, no começo não tem dinheiro pra nada, a gente que vai lá, martela o cenário, aí pinta o cenário, a gente mesmo que faz o figurino, a gente que vai e, pô, fica desde, sei lá, 6 da manhã pra montar tudo, e depois desmonta, e, cara, é aquilo, assim, aconteceram muitas coisas engraçadas. A Rochelle teve uma vez que a gente tava fazendo a peça, e aí ela tinha que entrar em cena, tipo, bem depois, ela foi e entrou antes da hora. Tipo assim, era uma cena minha e do Diogo, ela entrou antes e começou a dar o texto dela, cara. Aí eu falei, o que eu faço agora, né? E o público não entendendo porcaria nenhuma. Aí eu parei ela assim e falei, aqui, eu sei que a conversa tá ótima, mas faz o seguinte, volta amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, e a gente conversa melhor. E empurrei, tchau. Aí ela não entendeu nada e saiu. E aí o Diogo entrou, a gente fez a cena e ela voltou. Desculpa, podemos conversar agora? Eu falei, podemos. E aí a coisa continuou, entendeu? Muito bom. Então, assim, esses perrengues sempre acontecem de texto. Só que, cara, é uma coisa legal, que eu sempre fui muito virão de perceber quando a pessoa vai errar, eu consigo... E o Diogo também tem essa qualidade, cara. A gente passou muito perrengue já com coisa Porque a gente, depois dessa peça, a gente fez um musical, que inclusive, Dudu, você tem a ver com isso, você sabe disso, né? Que a gente te pediu umas dicas, uns toques na época, que a gente precisava de alguém que a gente foi... Porque eu sempre fui um cara, que eu gosto de fazer coisas que me desafiem. Então eu não gosto de ficar num território confortável. Aí quando a gente foi fazer a segunda peça, eu falei, cara, eu sempre quis fazer um musical. Vamos fazer. Só que, pô, eu não sou cantor, né? Cara, mas a gente foi fazer, assim, era uma coisa que a gente queria fazer, e esse musical ficou muito grande depois, assim, a gente foi pro Rio fazer e tal, foi um maior sucesso. Mas aí quando a gente estava fazendo, a gente mesmo fez a direção musical, né? Tipo, eu, o Diogo e a Rochelle, que eram os atores que estávamos fazendo. E a gente precisava de um olhar de fora de uma pessoa que pudesse dar uns toques pra gente. E aí foi aí que a gente convidou, né? Eu te convidei. Você lembra disso, cara? Lembro, poxa. A gente convidou para você assistir um ensaio geral e dar uns toques pra gente, pô, o que você achava do tom das músicas. Eu lembro até que a gente tinha subido um tom de uma música, da primeira música, que era uma música do... O show já começou. Isso. E aí você falou, não, cara, vamos manter o tom, abaixa esse tom, volta pro tom original e tal. Eu lembro desse detalhe muito, não sei se você lembra disso. E aí a gente desceu o tom de novo, e acho que foi ótimo, porque, pô, acho que a gente tinha que manter mesmo o tom original, foi ótimo isso, e era o começo do show mesmo. E a gente tava querendo cantar no tom alto, sabe? O ator sempre quer mostrar o tom mais alto, né? Porque o grave é sempre, né? Não mostra tanta força vocal, assim. Mas aí você deu esse toque e acho que foi muito bacana, assim. E eu me lembro de você ter assistido, maior paciência lá, deve ter falado, pô, que eu tô fazendo aqui nesse ensaio geral. Jamais, cara. Pô, minha vida, eu adoro. Mas foi muito maneiro, cara. Obrigado aí. Mas nessa peça a gente passou muito perrengue, porque musical a gente faz com microfone, de lapela, né? E quando você usa equipamento assim, você já deve ter passado por isso também em show. Cara, aí acontece um monte de problema, um monte de confusão, mas a gente já passou por tanto perrengue, assim, tanto perrengue, de fazer espetáculo em lona de circo, com gente entrando e saindo no meio da peça, fazer espetáculo para 3 pessoas, 3 velhinhas surdas na primeira fileira, entendeu? Caramba. A luz acabar, e aí, tipo, acabar e voltar só o microfone da atriz, e o nosso microfone não voltou. Nossa. Depois que a luz... Sabe, coisa assim? O pianista errar, ou a gente vê o amigo desafinar, e a gente tem que... Essas são umas coisas muito engraçadas. Segurar a cara para não rir. Segurar a cara para não rir,
Ou o microfone cai, porque tipo, literalmente cair, a gente tem que recolocar o microfone, tem que improvisar em cima disso, porque não pode fingir que nada aconteceu, né? Então tem que improvisar. Pô, cara, você deixou cair, o que você deixou cair? Sabe, tem que improvisar tudo. Então a gente passou muito perrengue com essa peça, muito. Ou, por exemplo, a personagem da Rochelle, ela era uma garota, ela era uma meretriz, né? Porque era uma peça de época. Então ela era uma prostituta, no caso. Só que a gente era uma peça ingênua, então a gente não dizia que ela era uma prostituta, a gente ficava insinuando e tal. E aí a gente uma vez foi fazer para os adolescentes, e aí os adolescentes começaram a gritar. Tipo, piranha. Cara, foi horrível, a gente não sabia o que fazer, porque, pô, caramba, situação chata. Pô, depois a gente fez no Rio de Janeiro, ela engravidou, a gente fez a peça com ela com barriga de 9 meses. Caramba! Então imagina, ela fazia uma meretriz com barriga de 9 meses, tinha que subir em cima de cadeira, a gente morria de medo dela cair. Nossa! Assim, a gente já fez... Eu lembro dessas cenas. De tudo, assim. Cara, muito legal. E se, tipo, a Rochelle não pudesse ir? Ou sei lá, um outro. Tem como substituir, assim, tipo, em cima da hora? Nessa peça era impossível. Impossível, né? A gente até fez uns testes lá no Rio para ter essa segurança, porque, pô, como eu estava morando no Rio e eles estavam morando em Resende, a gente tinha muito medo de, sei lá, ter um acidente na Dutra e aí, tipo, trânsito, a pessoa... Tanto que já aconteceu, do Diogo chegar, tipo, faltando 5 minutos. Cara... 5 minutos ele botando a roupa, correndo, fazendo maquiagem, não sei o que, botando... E a gente desesperado. Isso já aconteceu. Então a gente tinha muito medo. Eu cheguei a fazer uns testes, mas graças a Deus, e a Rochelle grávida. A gente falou, cara, ela tava assim, com barrigão. Tanto que a gente teve que trocar o figurino dela ao longo da temporada, essa coisa toda. Então a gente ficava morrendo de medo assim, de repente falar, ó, ela entrou em trabalho de parto um mês antes, já era, entendeu? Vamos ter... Mas graças a Deus não aconteceu. Mas a maioria dos nossos trabalhos sempre tem que ter um plano B, cara. É importante pensar assim. Mas é muito ruim, cara, porque para mim como diretor, eu ter que reensaiar tudo de novo com alguém é muito cansativo. É um trabalho dobrado, né? É muito cansativo. Que você já teve. E é isso também, porque às vezes uma peça minha que eu fiz em 2015, eu volto a trabalhar com essa peça. Ela passa no edital e tal. Aí, às vezes, o ator que fazia a peça fala, poxa, por exemplo, agora mesmo eu estou numa peça que o Diogo Sena fazia o papel e o Diogo não pôde mais participar dessa peça. E aí já tive 3 vezes que mudar o ator. 3 vezes. Então, eu tenho que reensaiar tudo de novo com tudo de novo. E aí, o que acontece? Eu tenho que ter a empatia pela pessoa de dar o meu melhor ali no ensaio. Então, eu não posso, tipo, ter preguiça, porque o cara está começando. E aí, eu tenho que estar ali inteiro, fazendo tudo de novo. Desde o início, explicando, pô, você fica aqui, você fica ali. E aquela coisa de que se não for você, quem vai fazer? Tem que ser eu, infelizmente, porque sou o diretor da peça. Isso é pesado, né? Essa responsabilidade é complicado, assim. Cara, e aí até eu falo, nossa, aí às vezes as pessoas falam, pô, faz aquela outra peça. Aí eu falo, pô, mas eu vou ter que ensaiar tudo de novo com alguém. Ah, que nervoso. Mas vale a pena depois, porque, pô, é muito bom apresentar e tal. Inclusive, aproveitando o espaço aqui para dizer que a gente vai estar num festival agora, cara, dia 13. A gente vai se apresentar dia 13 agora em Resende, no colégio... Qual que é aquele colégio perto do Bob's? Olavo Bilac. No colégio Olavo Bilac, no Festival de Teatro de Resende. A gente vai se apresentar no sábado, dia 13, com a peça Você Tem o Direito de Permanecer Calado. E na outra semana, outra peça chamada Tazor, que a gente vai se apresentar no dia 20. Muito legal. Assim, para quem estiver assistindo aí, quiser assistir o trabalho. É muito legal. Assim. Essa do dia 20 vai ser também no Olavo Bilac? Os dois no Olavo Bilac, os dois são desse festival de teatro que vai ter agora. E, pô, cara, são peças completamente diferentes. Legal. Uma sou eu que sou o diretor e a outra eu só tô como ator, que é o diretor, que é o Calé Miranda. Que legal. E aí a gente tá lá, cara, com essas 2 peças, tô tendo que ensaiar tudo de novo com esse outro ator, entendeu? Nesse momento. Mas tá sendo super legal, cara. É um prazer sempre, não tem jeito. Legal. Cara, agora eu quero começar a falar dos filmes, assim, do seu primeiro filme. Eu sempre estou tentando comparar a sua realização, o seu tipo de realização com o meu tipo de realização. Numa escala bem menor, lógico, fazer uma música. E aí, fazer uma música e mostrar para as pessoas. Isso exige uma confiança bem grande, né? Um estado de espírito bom, assim, de tipo, bora, tá lindo, vai ficar legal, as pessoas vão gostar, não vou ofender ninguém e tal. Mas assim, né? Por isso que eu falei de escala, porque eu tenho certeza que o filme, uma escala, sei lá, quantas vezes maior, imensurável, né? Então eu queria
queria saber primeiro, cara, que eu fiquei pensando assim, poxa, vou gravar uma música, eu pago R$800 para gravar uma música, já é uma grana, sabe? E aí, cara, gravar um filme, o tamanho disso, quantidade de pessoas, sabe? Não é qualquer grana. E assim, como é buscar esses fundos, né, para bancar um filme, né, cara? Assim, imagino que seja um grande desafio. Cara, é um grande, grande desafio. No Brasil está cada vez mais difícil. Tanto que, assim, nos meus últimos 2 filmes eu tive que colocar dinheiro próprio, assim, eu tive que apostar no filme mesmo, porque estava praticamente impossível conseguir patrocínio. E nesse momento que a gente está agora, porque a gente tem que usar a lei de incentivo, tem que conseguir captar esse dinheiro com empresas, é super difícil. E, cara, infelizmente, nesse atual governo, eu não gosto de falar de política, não tem nada a ver com política não, tá? Que eu tô falando agora. Mas nesse atual governo rolou muita coisa das pessoas falando mal de lei de incentivo. Mal da Lei Rouanet, falando que o artista mama na teta do povo, essa coisa toda. E isso prejudicou muito o artista. E a gente sabe que, a gente está num país, cara, que a gente tem poucas condições de patrocínio direto. E, infelizmente, cara, é através de editais e lei de incentivo que a gente consegue captar o dinheiro. E aí, com essa propaganda negativa que foi acontecendo, ficou cada vez mais difícil. Né? E aí o artista, mais uma vez, tem que bancar do próprio bolso, apostando no trabalho e falando, cara, eu sei que isso vai girar, eu vou conseguir recuperar esse dinheiro. Então, é mais ou menos assim que está o momento no Brasil. Assim, a gente está com muita dificuldade. É tanto que o próprio governo está entendendo isso agora e vai ter a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei para ajudar os artistas a se reerguerem. Porque, cara, com essa questão do Covid e tudo que aconteceu da pandemia, tá muito difícil, cara. Tá muito difícil para qualquer um. Mas eu sou doido, né, cara? Então, eu acredito no trabalho, eu amo tanto fazer o que eu faço, que eu boto dinheiro mesmo, sabe? Aposto. Eu acho que, assim, é aquilo que eu te falei, a gente só vive uma vez. Então, eu aposto meu dinheiro no que eu amo fazer. E eu acho que é importante isso. Tem gente que aposta viajando para fora do país. Eu sou doido, eu aposto também. Mas é isso, cara. É uma realidade difícil, sim. Sim. Eu te perguntei isso, que eu sei que é difícil, sabe? Mas eu perguntei isso porque eu não sei, eu quero garantir que quem está vendo a gente saiba do tamanho do trabalho e da dificuldade que é, sabe? Valeu, cara. Porque, é difícil, cara. É um maior trabalhão e assim, o quanto disso o quanto desse esforço que você faz é por quem vai curtir o seu trabalho, sabe? É muito, né, cara? Assim, então, é louvável, assim. Obrigado, cara. Eu fico feliz de ver que tem uma pessoa que reconhece isso, que realmente, cara, a gente faz um esforço muito grande, né? E a gente tem que fazer por amor a isso mesmo, porque não dá para ficar esperando um retorno, sabe? Claro, eu tenho várias pessoas que têm um carinho enorme, muitas fãs minhas que ficam doidas para saber qual é o próximo trabalho, como é que vai ser, etc e tal. Mas, assim, a gente tem que fazer, cara, porque a gente ama, porque ficar esperando... Porque nem Deus agradou todo mundo. Então, sempre vai ter alguém falando mal, alguma coisa acontecendo. Os haters, a galera que ama muito. Eu acho que nem 8 nem 80, cara. Eu não presto muita atenção. Nem na galera que, tipo, fica puxando o saco, dizendo que tá tudo lindo, maravilhoso. Nem na galera que fala mal. Acho que a gente tem que fazer aquilo porque a gente gosta e seguir, assim. É um exercício, né, cara? Parece que a vida coloca esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pensamento de fora, esses haters, essas coisas na nossa vida, para a gente exercitar, sei lá, não dizer paciência, mas pode ser mais empatia até. Cara, mas eu acho assim, que a gente tem que ter um senso de competência, que é assim, vamos supor, o cara falou mal, a gente se pergunta, cara, será que a pessoa não tem uma razão naquilo? Será que eu não posso melhorar nisso? Será que não? Ou eu tô assim, não, cara, a pessoa tá falando uma coisa só para me atingir, não. A gente tem que ter, tipo, saber filtrar bem, né? Não se deixar levar, e nem pelo lado positivo também, cara, porque eu acho que senão a gente fica arrogante, fica com ego, fica se achando, e não é uma verdade, cara. Nós todos somos seres humanos normais, assim, que fazem... E eu acho que as duas partes são nocivas, se você não souber lidar, não tiver pé no chão para lidar. E realmente, hater, cara, é uma coisa que quando a gente começa a ter, é sinônimo de sucesso, cara. Porque, na verdade, quando você não faz sucesso nenhum, você não tem hater nenhum. Porque, tipo assim, quando você não tem engajamento nenhum com o seu trabalho,
seu trabalho não alcança ninguém. Aí ninguém fala do seu trabalho. Agora, quando você tem um alcance gigante do seu trabalho, automaticamente vai ter muita gente achando maneiro, muita gente achando ruim. Tem como. E a galera, e é engraçado isso, né? Mas a galera que não gosta, elas são as pessoas que mais têm vontade de ir lá falar com você, entendeu? Isso é muito engraçado. Elas, tipo assim, a raiva, essas pessoas são meio que amarguradas um pouco, então elas vão lá correndo te dizer, sabe? Tipo, não gostei disso. É muito louco isso. É muito interessante isso, assim. O hater, a gente está num momento de internet onde realmente, como você não tem uma pessoa ali que não mostra o rosto, você não sabe quem é de verdade. Pior ainda, né, cara? Daí a galera, tipo, tem coragem de falar. É engraçado isso, cara. Mas eu morro de rir, cara. Eu acho divertido. Eu não sei se você lembra da época da Gravidade Zero, que a gente tinha uma menina que era muito hater. Ela tinha o fã-clube contra a Gravidade Zero e ela botava a cara mesmo, sabe? E ela era a pessoa do círculo da Gravidade Zero ali, de pessoas que a gente atingia, né, com o trabalho. Não estou falando de atingir da porrada. Você que tá essa, cara, porra, estou falando de hater, né? Vai que alguém pensa. Mas ela era a pessoa que a gente mais ouvia, que a voz aparecia mais pra gente, assim, sabe? É engraçado isso. Não, então, mas é isso que eu tô te falando. A gente acha que a voz aparece mais, é muito interessante isso, né? Mas na verdade é porque é tão estranho uma pessoa te abordar para te encher o saco, que parece que fica até mais alto do que o resto, né? Você vê, vocês tinham milhões de fãs e tipo uma hater mala, e essa hater mala tava ali, entendeu? E isso acontece mesmo. Só que é aquilo, cara, só existiu essa hater mala porque vocês estavam fazendo sucesso. Porque se vocês estivessem em casa tocando para ninguém ouvir, vocês não iam ter hater, entendeu? E normalmente não é sobre assim, a gente, cara. né, cara? É sobre a pessoa. Então, assim, é sobre a fraqueza da pessoa, é recalque, é inveja, às vezes é um problema psicológico da pessoa, às vezes são várias questões aí que estão ligadas. Tipo, distribuir ódio gratuito contra alguém, se fala muito sobre a pessoa. Eu sempre penso assim, cara, essa pessoa deve estar passando algum problema, ela deve estar, sei lá, infeliz em casa, eu sonhava em ser, por exemplo, no meu caso, né? Pô, essa pessoa provavelmente sempre sonhou em ser diretor, sempre sonhou em ser ator. Sempre sonhou em beijar, né? Alguém, enfim, né? E aí, tipo, essa pessoa se coloca no meu lugar e fala, pô, ele conseguiu, não, sabe? Eu vejo mais desse lado, assim. Cara, graças a Deus, sempre tive muito mais coisa de gente sendo bacana comigo do que hater. Mas eu acho bacana falar sobre isso, porque muita gente se preocupa demais com o que as outras pessoas vão pensar. E, cara, se a gente ficar se preocupando com o que as outras pessoas vão pensar, a gente não começa nada na vida, sabe? Legal. Então, não realiza. Exatamente. Teve até uma hora que você falou aqui, tipo assim, que você também tem esse caminho de compor as músicas e fazer e produzir e tal, etc. Cara, só faz isso quem tem coragem, cara. Que acredita em si mesmo e faz. Porque senão, cara, eu só fico vendo os outros fazerem e analisando e comentando. Tá ruim, tá bom, tá. Aí você é crítico. Eu preciso completar isso. E você vai concordar comigo pra caramba, tenho certeza. Porque é mais uma questão de a gente ser multi, é mais uma questão de a gente ser multi e atuar na iniciativa, no primeiro passo. Eu vou fazer, porque a gente não faz nada sozinho, cara. Nada sozinho, cara. Nada. Cara, eu lembro que eu fui gravar meu álbum, beleza, eu sabia todos os instrumentos que eu queria, como que tinha que ser gravado. Se André, Daniel Matos, que é um cara que acredita em mim pra caramba, se o Beto não fossem comigo pro estúdio, ia ser eu tocando bateria, ia ficar uma bosta. Ia ser eu tocando guitarra, ia ser eu apertando rec lá e editando depois, ia ficar uma bosta. E isso é só um ponto só de todas as outras coisas que eu sei, que eu vivo hoje, né, para realizar e tal. E, fico imaginando você que é uma escala, cara, muito maior. Não, mas você tá certíssimo de falar isso, cara. Nada se faz sozinho, nada. E a gente tem que realmente reconhecer os outros. Então, até aproveito esse momento para agradecer todo mundo que trabalha comigo, cara, a galera. Tem a Promax aí, que é uma produtora que trabalha junto comigo sempre, André, um abraço grande aí. Todo mundo que sempre trabalhou comigo, que acreditou. E, cara, o mais bonito é isso, igual você falou, essa galera que acredita na gente. Isso é muito né, bom, cara? Né? Porque isso, assim, a gente se sente muito feliz, cara, de ver que existe uma galera que acredita, sabe? E
nada se faz sozinho na vida, cara. A gente tem que ter humildade para saber até onde a gente consegue ir e buscar uma galera para estar com a gente. Se a gente pensa que faz tudo sozinho, não tem como, né? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Que essas pessoas aparecem na nossa vida, né? Pessoas do nada, tipo, quero somar contigo. E soma mesmo, cara. Eu acho isso muito legal como é. Essa galera que chega do nada, assim, cara. Cara, amigo, é conexão mesmo, rola uma coisa assim mesmo, né, cara? Essas coisas vão surgindo na nossa vida. Eu acho que é a lei da atração, né, cara? Cara, a gente quer tanto, a outra pessoa também, a gente acaba se juntando com pessoas que são próximas do que a gente sonha, entendeu? Em lugares diferentes, mas assim, que acabam se unindo e se conectando e somando, cara. Eu acredito muito nisso. Tanto que é engraçado que algumas pessoas que trabalham, até no negócio de produção, ficam disputando, a minha marca vai aparecer primeiro, será que a minha logo aparece, será que não sei o quê, eu só trabalho se tiver minha logo. Eu não me importo, cara, eu já falei uma vez, gente, eu acho que assim, todo mundo tem que aparecer, existe lugar para todo mundo, ninguém vai roubar o meu lugar, tipo assim, pode todo mundo estar aparecendo, se for para eu aparecer de alguma maneira, eu vou aparecer, não é porque outra pessoa também vai aparecer que eu quero esconder aquilo. Então, eu não ligo, por exemplo, no início do filme, se tiver que botar 500 marcas, 500 pessoas, 500 créditos, 500 coisas, que ótimo, significa que todo mundo participou. 500 pessoas acreditaram em você. Né? Exatamente, cara, e a galera não consegue entender isso. Muita gente compete, qual é a marca que vai aparecer primeiro, qual que é a produtora que vai aparecer, qual que é o não sei o quê. Então, eu tenho tido sorte, cara, de estar me unindo com pessoas que não têm isso, que não competem tanto nesse sentido. Legal, que bom. Cara, vim de casa pensando, minha maior curiosidade vindo de casa pensando, você pensar, transformar o pensamento de tipo, eu quero fazer um filme em ação. Chegou a ser uma coisa distante na sua cabeça assim, caraca, fazer um filme? Será que eu vou fazer um filme um dia, sabe? Ou você, não, vou fazer, lógico que eu vou fazer um filme, sabe? Seu primeiro, digamos, o primeiro, né? Que acho que assim, o primeiro passo é sempre... Não, era extremamente distante para mim, completamente distante, porque é aquilo que eu te falei, a gente mora no interior, né, do Rio de Janeiro, e tipo assim, a gente não tem nenhum, eu não tenho nenhum parente, eu não conheço ninguém, não conheci nenhuma pessoa famosa, nenhuma pessoa que trabalha no meio, não conhecia absolutamente nada disso. Só que, cara, graças a Deus, é o que eu tô te falando, eu comecei fazendo produções sem a menor pretensão, então comecei no teatro, aí fui fazendo peças de teatro cada vez mais difíceis, com produções mais caras, com coisas mais complexas. Depois que eu fiz 9 peças de teatro, fiz alguns curtas-metragens, também, porque algumas pessoas apostaram em mim. Aí depois que eu fiz todo esse trabalho, aí eu fiz uma série que graças a Deus foi vendida para a TV Rio Sul e deu tudo certo. Aí eu fiz 3 temporadas dessa série, 3 anos errando ali no audiovisual, fazendo, aprendendo e tal, para depois eu fazer o meu primeiro filme. Então, eu não fui uma pessoa, tipo, deslumbrada, assim, do nada que fiz. Eu tive um processo de aprendizado aí de alguns anos, acho que uns 4 anos, mais ou menos, uns 3, 4 anos, errando, aprendendo, vendo outras pessoas fazerem, me perguntando, observando, fazendo e errando e tendo que fazer tudo de novo, até chegar nesse ponto. E aí, quando eu cheguei para fazer meu primeiro filme, eu já estava com uma segurança e já com um profissionalismo e já com um entendimento de como se fazia. E ainda assim, eu vou te dizer, foi um samba do crioulo, assim, foi doido, foi uma maluquice, assim. Foi uma loucura, mas foi uma coisa bem difícil para fazer. Mas, por exemplo, a gente não sabia direito, então atrasava para almoço, ficava sem comer, e aí dormia tarde, porque a gente não sabia fazer direito, mas mesmo assim o primeiro foi muito legal. E aí foi muito estranho a primeira vez que eu percebi, assim, pessoas de renome topando embarcar, sabe? Era isso que eu queria te perguntar, cara. Isso foi muito legal, assim. O susto, né? Não vou falar o susto, né? A surpresa. Caraca, topou fazer parte do meu filme, cara. Pô, imaginando a felicidade. Foi muito legal, assim, porque é meio surreal. Mas você tem que acreditar no seu trabalho. Igual, por exemplo, eu fiz um roteiro, eu senti que aquilo ali tá bom, alguma pessoa vai ler e vai sentir a mesma coisa. E essas pessoas vieram, entendeu? E aí foi muito surreal, sim. Pô, por exemplo, no primeiro filme eu tive
Vários atores bacanas que participaram. Quem foram mesmo? No primeiro foi a Monique Alfradique, que foi meu par romântico. Uma das pessoas mais gata do mundo, cozinho lá com ela, cara. Porra, na época, eu não sei como ela tá hoje, deve estar, no mínimo super maravilhosa ainda. Ô, esposa, desculpa, tá? Você, 3 vezes mais gata que a Monique Alfradique, não tenho dúvida. Mas deixa eu falar da Monique Alfradique aqui. Não, linda, né, cara? Assim, topou fazer, né? Não, e aí topou fazer ela. O Gissone tava no auge, assim, também tinha acabado de fazer um monte de coisa. Aí teve a Juliana Alves, teve... A Juliana Alves é do Rúcula com Tomate Seco? Não, a Juliana Paiva, que é do Rúcula com Tomate Seco. Juliana Alves é uma atriz que já foi do Big Brother, uma atriz preta Lembrei! Sabe? Minha amiga e tal. Sambava, né? Isso. Nossa, linda demais. Então, também. aí foi uma galera que fez o filme e que me deu um maior apoio. Teve vários atores, né? Teve várias participações legais. E aí, cara, naquela hora eu entendi. Falei, cara, quando você faz acreditando naquilo, a galera acredita, cara. E aí foi assim, eu senti que a galera acreditou. E você vê, é um filme que foi filmado assim, dessa forma super despretensiosa e, cara, entrou no top 10 do Netflix depois, sabe? Tipo, anos depois, assim, entrou no top 10 do Netflix como o terceiro filme mais visto do Brasil, entendeu? Brasil. Cara, isso é muito legal, assim, de ter acontecido. Eu agora pensando em conquista, assim, dá pra dizer que é uma, conquista da vida, assim, você vê o seu filme numa rede gigantesca, a maior do mundo, de streaming, assim. Tirei agora, zerei a vida, sei lá, como a galera fala, né? Cara, é meio surreal. Porque realmente, assim, é uma repercussão muito grande. Tipo, o Netflix tem uma repercussão muito grande, muito, muito grande. Então, quando o filme, por exemplo, Turbulência, entrou no top 10 do Netflix, cara, assim, as redes sociais... E o filme Turbulência, ele tem um alcance com o público feminino e adolescente, tipo assim, não só o público feminino, muito grande. O meu personagem, por ele ser tipo o bonzinho, o cara que fica com a Monique Alfradique, que ama ela o filme inteiro. Então, assim, a mulherada fica louca, sabe, com essa coisa. Então, ele é um filme, cara, que é muito interessante isso. Desde quando ele foi lançado até hoje, todo final de semana eu recebo pelo menos 3 mensagens de alguém que assistiu o filme e que adorou, assim. Porque é uma galera, assim, que, tipo, assiste o filme, é muito ingênuo. Ele é um filme ingênuo, um filme leve, romântico. E, assim, é um filme despretensioso. Então, a galera coloca, assim... E é muito bonito de ver isso, cara. Todo final de semana eu recebo alguma pessoa falando... Poxa, vi seu filme, que legal, adorei o seu personagem. Então, assim, é muito legal. Porque é um filme... Foi o primeiro de todos e ele até hoje, assim... Tem muita repercussão. E assistir no Netflix, ver lá, tipo... o top 10, né? E ver, tipo, ele começar no top 9 e ir gradativamente crescendo, chegando até o 3º lugar. Nossa. Cara, foi incrível, assim. E um filme que não é um original Netflix, não teve uma divulgação em cima. Então foi boca a boca, cara. As pessoas foram tendo vontade de assistir e foram falando, cara, eu curti e tal. Essa é a maior resposta, né? Tipo assim, a galera ter gostado. E aí eu tô animado já, porque vai ter um novo filme meu que vai agora pro Netflix. Yes! Caramba! Assim, em primeira mão aqui na caverna. Pode, em primeira mão. A gente vai ter agora o Rúcula com Tomate Seco, que é o meu 2º filme. Ele vai agora pro Netflix. Ele vai estrear agora, eu tô super ansioso para poder ver como é que vai ser a repercussão também. Ele tava no Globoplay durante um tempão, assim, e agora ele vai pro Netflix. E eu sei que a repercussão do Netflix é grande, cara. Eu tô super animado. Acho que vai ser bem legal, assim. Poxa, imagina, né, cara? Porque, assim, que eu fico pensando... Quantas pessoas você conhece que não tem o Netflix? Você aí que tá vendo. Quantas pessoas você conhece que não tem o Netflix? Porra, todo mundo tem. Então, assim, olha a quantidade de pessoas que consomem o Netflix. E, pô, o filme do Arthur ficou em top 3, cara. Quantas pessoas viram esse filme, cara? Né? Então é meio surreal. Por exemplo, até foi engraçado que a gente, às vezes, eu vou num lugar, aí eu tô meio que conversando, esses dias, olha que loucura, pedi um iFood. Aí tô eu de pijama na minha casa, esperando, tô lá de pijama, com aquela cara de saco cheio, aí pauso o filme, vou lá, todo descabelado atender, aí o motoboy, pô, você é o cara lá do filme do Turbulência, eu assisti no Netflix, é esse alcance que tem. O motoboy do iFood viu o filme, entendeu? Então, assim, é muito legal isso, sabe? Tipo, você ter
essa repercussão. Netflix tem esse alcance. E é muito engraçado porque aí as pessoas não saem contando que viram você no filme, você descobre depois. Esses dias eu estava fazendo terapia, aí a minha psicóloga, eu nunca falei desse filme para ela, nunca toquei nesse assunto, né? E aí uma hora eu falei alguma coisa, aí ela falou assim, não, porque no filme Turbulência, eu falei, cara, ela assistiu? Então, assim, você vê que tem um alcance muito grande, assim. É muito grande, assim, maneiro, muito legal mesmo. Pô, eu gosto de saber das dificuldades, das histórias legais, assim, né? Eu me divirto muito. Então, assim, o que você lembra de história mais emblemática, assim, do trabalho todo até o final da Turbulência, assim? Do filme Turbulência, né? Cara, teve muitos perrengues, porque foi o primeiro filme, né? Tipo, lidando com vários egos, várias pessoas, com gente famosa. Era a primeira vez que eu estava contracenando com pessoas conhecidas também, porque isso teve também, né? Porque são pessoas que estão acostumadas com um padrão de exigência da Rede Globo, estão fazendo um monte de coisa. Então, foi complexo no início. O que eu sinto, cara, foi um momento de diversão pra caramba. O que eu gostei era que, tipo, o elenco, como era todo mundo da mesma idade, todo mundo ficou muito amigo na época, a gente ia lá pro Pé de Canela, em Penedo, e ficava, tipo, até 3 horas da manhã bebendo cachaça com mel, todo mundo ali, tipo, se divertindo e ia gravar no dia seguinte, cara. Então, assim, no final, mesmo com todos os perrengues, com algumas pessoas chatas, algumas coisas chatas que aconteceram, pra mim, o melhor do final é lembrar disso, cara. A gente bebendo até 3 horas da manhã, cachaça com mel no Pé de Canela. Ponto. É isso que fica, assim, de lembrança, assim. Apesar dos pesares e dos perrengues todos. E a saudade da galera, cara. Tipo assim, acho o Gistone um cara extremamente bacana, assim, alto astral, cara pé no chão. A Monique, doida de pedra, engraçada pra caramba, sabe? Divertida. E tudo. Lua Blanco, mais geniosa, mais complicada, mas também vestiu a camisa, entendeu? Eu lembro que eu assisto um podcast que é do Clemente Magalhães, se não me engano. Ele fala dela, cara, dessa parte dela, assim, que ela estava começando uma carreira musical, mas, assim, o gênio atrapalhou bastante, assim, né? E, assim, a gente vê na tela ela atuando, então a gente não imagina, cara, mas, assim, sabe o que eu acho? Eu acho que, assim, quando a gente é profissional, esse meio, existe muito ego, e todo mundo, a gente na vida, né, a gente tem pessoas que estão sempre bipolares, mal-humoradas, estranhas e tal. Cara, você tem que saber lidar com isso. Você vai lá e finge que não tá vendo, faz seu trabalho, vai. Cara, eu acho que com a Lua Blanco, por exemplo, comigo, ela sempre foi uma pessoa muito bacana. Não tem o que falar dela, assim, sabe? Tipo, é uma pessoa bacana. Mas, de fato, a gente tem que saber também que, por exemplo, eu tenho a humildade de entender que a nossa produção ali também era a primeira. Então, a gente também talvez não tenha cumprido com tudo aquilo, com as expectativas dela, que estava fazendo produções maiores na época. Então, cara, eu também consigo me colocar no lugar das pessoas. Pô, assim, importante tipo, né? pra caramba. Acho que é isso, assim, também entender que provavelmente a expectativa dela não alcançou na época. Ela queria talvez ficar num hotel melhor, ou comer uma comida melhor, ou enfim, não sei, sabe? Mas foi ótimo trabalhar com ela e os fãs dela são muito legais, cara. Legal, cara. Então, legal. Fez Rebelde, né? Foi. Pô, todo mundo foi legal, Rebelde, cara, é isso. E até as pessoas que são mais difíceis de trabalhar, não estou falando que é ela no caso não, tá? Tipo, estou falando no geral. Cara, são um aprendizado legal. Que eu já passei alguns perrengues aí com gente muito difícil. Consegue contar, não há necessidade de citar nomes. Não, mas, cara, se você for olhar lá os meus filmes, aí você dá um Google aí você vai saber que um deles, aí você já vai ver, você vai entender. Tá. Caramba. Não vou falar quem é, não. Tá bom. Vamos dar um Google, então, pra ver qual que é a história do... Uma das pessoas que eu trabalhei muito difícil. Caramba. Mas fizemos até o final, o filme foi um sucesso. Então, é isso. A gente tem que fazer, né, cara? Não tem jeito. Doideira. Pô, tô curioso pra caraca. Não dá pra contar sem falar o nome da pessoa? Não, eu posso dizer, cara, que eu já fiz um filme de terror, mas eu fiquei com mais medo da galera, da pessoa do que do filme, entendeu? Foi mais assustador o convívio do que o filme em si. Entendi, tipo, piração, assim, de... Mas foi muito engraçado, cara. Pena que eu não posso contar aqui, cara, senão vocês iam rir muito.
Muito engraçado. Tá bom, vamos procurar no Google. E era isso que eu ia te perguntar também, cara. Vê se eu tô viajando. Turbulência e Rúcula com Tomate Seco, que é o segundo filme. Aham. Que foi com a Juliana Paiva, agora falei certo. Que é gente boa demais, assim. A Juliana Paiva, cara, a gente ficou muito, assim, uma pessoa que eu adoro, cara. Ela é a mãe dela era a empresária dela. Ah, legal. E, tipo, é empresária ainda, que é uma pessoa que até hoje, assim, a gente tem contato, que é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Então, um beijo aí, Juliana, um beijo pra Cristina, mãe dela, Legal. pra família. O pai dela faleceu também pouco depois do filme, mas é uma pessoa bacana. Esse filme foi muito divertido também, que a gente fez. Pô, com o Lucas Luco fez participação também. Uma galera muito legal, assim. Legal. Muito bom. E, pô, sabe o que eu tô me lembrando agora? Que, pô, esse filme eu tive grande participação. Teve, cara. Não, então, eu ia falar sobre isso, porque quando chegasse no Rúcula, né? Cara, o Rúcula, você teve uma grande participação na trilha sonora do filme. Junto com o Thiago, o Vini. Vocês fizeram a composição da trilha, os três juntos. Cara, uma trilha incrível, por sinal. Muito divertido ter feito aqui. Muito. E também tem música da banda Gravidade Zero na trilha, óbvio, que todo o trabalho que eu faço eu dou meu jeito de colocar, porque eu sou fã da banda, né? Não é nem porque eu quero fazer nada, tipo, eu realmente acho incrível o trabalho. Legal. E eu lembro que você convidou a gente, né? A gente ficou assim, caramba, vamos lá, né? E, pô, a trilha sonora, não sei, acho que tem que explicar, né? Me ajuda, ó. São as musiquinhas que ficam de fundo e elas precisam ter a ver com o humor do que a cena está dizendo. Por exemplo, numa cena de romance, o espectador nem repara, mas assim, repara, eu acho, mas tem uma musiquinha de romance no fundo, para os atores se olharem, sentirem. Tem um momento de raiva, tem uma música mais eletrizante, um suspense, entra uma música, é isso. Que legal. Vocês fizeram isso, cara, e ficou foda. Eu acho a trilha muito boa, assim, do filme. Pô, feita especialmente, né? Assim, com cuidado, original, uma trilha original. E que vocês tiveram todo o cuidado. Eu sou extremamente grato, assim. Legal, a poxa, trilha. muito maneiro. E foi legal. E a gente vê, cara, o filme antes da trilha. Vocês tiveram essa oportunidade, né? Vocês assistiram. E você vê como que muda, né? O filme fica muito melhor com trilha, né? A trilha é o sentimento do filme. Poxa. Você vai fazer seu filme por agora? Me chama pra fazer trilha, cara. Chamem o Dudu pra participar, porque vai ficar bom. Podem ficar tranquilos. Legal, eu gostei de fazer mesmo. Me chama aí, pô. Então, os dois, eles tiveram... Eles são do mesmo gênero. Os dois são comédia romântica, o mesmo gênero, Cara, eu preciso falar muito de um ponto, uma curiosidade também que eu tenho, que eu acho super legal. E eu acho que o resendense que viu e que tá ligado acha super legal também. Que conhece a sua obra, né? Que você valorizou muito a nossa região, cara. Isso é muito maneiro, porque eu ia tocar no assunto também de, tipo, você ser um artista de interior. Que é complicado pra caramba, né? Tudo acontece fora daqui. E aí você, mesmo sendo do interior, fez uma grande produção e trouxe ela pro interior para mostrar pro mundo, né, a nossa terra, assim, cara. Que cara, eu tenho muito orgulho, cara, muito orgulho mesmo, assim, de morar no interior, de ser do interior. Eu tenho muito orgulho de Resende. Então, se alguém falar mal, eu fico puto, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que valorizar da onde a gente veio. Então, não só Resende, como a região sul-fluminense toda, Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e tal. E, cara, eu fiz questão, porque eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, sabe? A gente tem que mostrar. E tanto que todo mundo que assiste o filme fala, caraca, eu reconheci tal lugar, porque o filme foi filmado aqui, né? Fiz questão de, ao invés de filmar no Rio, eu falei, cara, por que não filmar aqui, cara? Sabe, tipo, a gente tem que valorizar nossos lugares, a gente também mora em um lugar que é bonito, sabe? Que tem capacidade de fazer coisas legais. E eu vejo muitos artistas que eu conheço que eram daqui, e aí vão pro Rio e começam a fingir que não são daqui. Cara. Começam a meio que, tipo, fazer parecer que o artista do interior é jeca, que o artista do interior é, tipo, pior, ou que, assim, e eu faço questão de mostrar que não, assim, que é possível fazer coisa de qualidade no interior, que o artista, quando ele é artista, ele pode ser bom ou ruim em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. E eu acho que no momento que a gente está, onde com a internet, com a globalização, cara, a gente pode fazer contato com pessoas até de outro país. Não tem muito isso.
Tanto que, pô, a gente tá fazendo esses filmes todos aqui com uma galera. O último filme que eu fiz, pô, teve Zezé Mota, um dos maiores nomes do cinema. Ela veio pra Volta Redonda filmar. Super Entende? maneiro, Então, cara. assim, cara, acho que agora a gente já tá num momento que não existe mais interior, sabe, tipo, capital, fazendo bons trabalhos, tendo profissionalismo e seguindo, você pode fazer em qualquer lugar, entendeu? E eu faço questão de levar sempre, cara, enaltecer muito a cidade de Resende e todos os artistas daqui. Pô, isso é lindo, cara. E eu vou te contar uma coisa que eu não contei ainda, né? Eu tô gravando os meus clipes, tudo muito novo pra mim, mas tem essa coisa de eu acreditar nas ideias e no roteiro e tal. Eu não sei porque que eu não pensei em estar junto com você, sabe? Tipo, poxa, ter o seu conhecimento junto comigo, né? E aí, no momento que eu me liguei nisso, tipo, já mudou muito as coisas. Mas o ponto que eu queria tocar é que, assim, o clipe que eu vou gravar, o próximo clipe que eu vou gravar, parte dele vai ser feito na parte alta do Parque Nacional. Já contei isso pro Arthur, tá me ajudando com o roteiro. Mas tem duas coisas na minha vida que me fizeram pensar e querer muito fazer alguma coisa lá em cima. Primeiro, tem um clipe da banda Cidade Negra, que se passa lá em cima. E o segundo é o seu filme, Rúcula com Tomate Seco, que tem cenas lindas. Eu tô olhando pra você. Tô olhando pra você. Cara, veja esse filme, que vai estar quando no Netflix, já sabe? Cara, então, agora, agosto ou setembro. Tá pra acontecer agora, não sei ainda. Nesse final do ano agora, segundo semestre agora. Legal. Vai rolar, daqui a pouquinho, assim, piscou, tá no Netflix. Legal. E foi vendo esse filme que eu vi a beleza que o Arthur viu ali, que eu queria um pouco pra mim também. É nosso, cara. É nosso, exatamente, cara. E as pessoas perguntam, pô, vocês foram filmar onde? Outro país? Não, a gente veio filmar em Itatiaia, interior do Rio de Janeiro. Isso é fato, cara. Porque é muito bonito, as pessoas não têm consciência disso, né, cara? A gente tem mania de falar tão mal do lugar onde a gente vive, a grama dos outros está sempre tão mais verde que a gente não consegue entender que a gente não precisa ir para outro lugar. E, pô, já tô doido para assistir, cara, o clipe vai ficar maneiro, porque lá é muito bonito, né, cara? Muito lindo, aproveitar esse inverno com essa luz, né, cara? Agora a gente filmou lá, tipo, numa época... isso é um perrengue legal de contar, cara, tava muito frio. Mas é um frio, cara, você não tá entendendo o nível do frio. Tipo, a gente filmou, se eu não me engano, foi em julho. Cara, é frio, tipo... Dói, cara. E detalhe, assim, eu não passei protetor solar porque tava muito frio. Pra mim não ia queimar nada. E tava... Cara, eu saí de lá, parecia que, tipo, meu rosto tava tendo uma queimadura de não sei quantos graus, assim. Eu fiquei em carne viva, fiquei roxo, de tão vermelho, queimado, descascando. Passei o resto do filme passando a cara toda de maquiagem, porque tava, é um frio, cara, surreal. Mas acho que isso é no meio do ano, né? Acho que agora, se você for filmar no final do ano, vai estar tranquilo, eu acho. Não, e assim, eu vou até contar uma parte do roteiro, cara. Que a minha ideia era fazer tipo um largados e pelados lá em cima. E eu pensei nisso na parada do frio. Acho que você vai morrer de frio, não tem como, cara. Muito frio. Cara, mas é tipo um frio absurdo. A gente tava com luva, com casaco por cima de casaco, com calça, 2 calças, e o frio era insuportável. Insuportável, tô te falando. Tava muito frio. Muito frio. Acho que não vai dar pra fazer o largados e pelados. Aí você fica lá largado pra sempre, pelado lá. Congelado. Largado e congelado. Cara. Mas, as suas obras, elas ficam só no gênero comédia romântica? Não, então, aí, não, porque... Segou na deixa que eu... tá com a deixa, já emplacando pra próxima, né? Não, aí depois desses 2 filmes que foram comédia romântica, eu fui convidado até por um produtor aqui da região, que me falou, porra, eu queria muito fazer um terror. E eu falei, cara, eu gosto muito de terror, porque eu sempre gostei muito. O meu irmão, por exemplo, o Thiago, ele ama filme de terror. Não sei se ele já te falou. Ele é obcecado em filme de terror, ele ama e tal. E a gente sempre assiste juntos. E o meu irmão sempre fala, cara, é muito ruim esse filme, não sei o quê. A gente sempre comenta muito. Então eu sempre tive vontade de me arriscar a fazer um filme de terror. E quando esse cara me falou sobre isso, eu falei, cara, sabe quando a pessoa te dá aquela chavinha em você fala, não, cara, agora eu vou ter que fazer um filme de terror. E aí o meu terceiro filme foi o A Gruta, que é um filme de terror. Que, cara, eu acho que foi um gênero super difícil de fazer. E foi um filme que a gente filmou num lugar muito sinistro, cara. Porque a gente filmou um filme, tipo, num lugar inóspito, né? A gente filmou dentro de uma gruta.
E a gente tinha que passar por uma trilha, uma floresta, tipo um bosque, assim, tipo a Bruxa de Blair. Era tipo uma estrada de mais ou menos uns 20 minutos de bosque para chegar nessa gruta. Eram 2 grutas. Uma gruta normal e uma outra gruta que você tinha que entrar num túnel, que era um túnelzinho assim, tipo assim, que cabia você só se rastejando. Nossa. E você tinha que ir se rastejando com uma lanterna na cabeça, se rastejando e entrar nesse lugar que era um túnel assim, que você não conseguia ficar em pé, você só ficava meio que assim, entendeu? E então, cara, para você filmar num lugar desse, Entrar com equipamento. com aranha, com sapo, com cobra, com morcego, tipo, tinha tudo isso lá dentro. Você estava o tempo todo sujo, não tinha, só tinha água, não podia sair para comer. Já entrava maquiado já. Não, e detalhe, maquiagem para parecer que você está sujo. Então, assim, tipo, era aquela maquiagem para você ficar todo suado, todo cheio de sangue, e não sei o quê, e perrengue. Cara, foi um perrengue atrás do outro, mas foi muito divertido fazer. Só para você ter uma ideia, a gente ficou gravando dentro desse lugar e a gente não vê a hora passar, porque você está dentro de um lugar fechado. Então você não sabe mais a hora que é. Você não sabe se está de manhã, de tarde, de noite. A gente ficou filmando, a gente esqueceu o horário e já era meia-noite. Que isso, cara? A gente ficou até meia-noite lá filmando dentro desse lugar fechado. Quando a gente saiu, estava uma tempestade. Mas não era uma tempestade normal, era uma tempestade daquelas, tipo assim... De filme de terror. De filme de terror. E a gente com os equipamentos daquela tempestade e a luz da cidade acabou. Nossa. E a gente estava numa pousada, que a pousada tinha essa gruta, só que tinha que fazer essa trilha para chegar na gruta. E aí eu sei que a gente se guiava para voltar pela luz da pousada. Só que a luz da cidade tinha acabado. Então a gente estava num bosque, meia-noite, com uma chuva absurda. Aquele clima de filme de terror, gravando o tempo todo coisas sobre demônios, sobre não sei o quê. E aí a gente começou a ficar meia-noite, 1h30 da manhã, 2, a gente não achava. A gente girava pelo bosque, tipo o filme Bruxa de Blair, e falava, cara, já era, a gente se perdeu, não tem como. E o celular não pegava. Então a gente procurava sinal, procurava, não achava o sinal de jeito nenhum. E aí a gente começou... uma pessoa da produção começou a procurar sinal, achou, conseguiu mandar uma mensagem, porque a sorte é que uma das pessoas da equipe, ele estava um pouquinho mais gordinho, então ele não cabia, Ele não entrava? ele não conseguia entrar na gruta, então ele ficou no hotel. E aí a gente conseguiu mandar uma mensagem para ele, e aí ele pegou a luz do celular e ficou iluminando o céu. E a gente foi seguindo a luz do céu na tempestade para achar a pousada. Foi assim que a gente voltou para casa. Esse é o nível de perrengue que a gente passou. Um dos, né? Caramba! Caramba, eu nunca ia imaginar fazer isso. Cara, Muito louco, né? Como que você conseguiu achar essa locação? Cara, Pesquisou muito? Alguém te falou? eu fui pesquisando grutas e coisas, porque um maluco resolveu fazer um filme chamado A Gruta. Ou seja, não tinha nem como filmar, tipo, em outro lugar, né? Tinha que ser uma gruta. E aí a gente meio que... Olha que doideira, a gente arranjou uma gruta na cidade de São Tomé, das Letras. Sim. Faltando 1 mês para gravar o filme, eles falaram, não queremos mais. Muito obrigado, não queremos mais, cara. A cidade falou? O dono da gruta. Ah, o dono da gruta. Porque não era de uma cidade, era uma gruta, tinha uma pessoa que era dentro de um Terreno particular. Terreno particular. Daí o cara chegou e falou, não queremos mais não, muito obrigado, faltando 1 mês. Cara, eu falei, não, vou ter que arranjar outra gruta, vou ter que arranjar. Comecei, eu botei no Google, Gruta Brasil. Aí começou um monte de cidade, aí eu fui entrando em contato com todas essas grutas e achei a gruta, essa gruta, e a gente acabou filmando lá, que chama Carrancas, o nome da cidade, é em Minas Gerais, 6 horas daqui de Resende, de carro. E pega aquela estrada de terra, que é tipo horrível e tal. E a gente foi pra lá, e aí eu falei, poxa, eu posso ir olhar a gruta? Porque eu também não sabia se ia ser boa, né? Só que a sorte, cara, que essa cidade de Carrancas, ela tem muita novela da Globo que é filmada lá. Porque essas cachoeiras bonitas, esses lugares paradisíacos, assim, a Globo sempre filma lá. Então a cidade já está acostumada com filmagem. Então a cidade já tem uma equipe com transporte, já tem equipe com alimentação. E aí, cara, foi perfeito, porque a Globo já filmava lá, e aí a gente achou essa cidade. Só que a Globo não era maluca de filmar dentro dessa gruta, né? A Globo filmava. E aí, cara, foi muito legal, assim. Mas foi difícil, cara, porque, por exemplo, a protagonista tinha muito medo. A menina que fazia a protagonista, Nayara, beijo, Nayara, ela tinha medo de sapo, ela tinha pavor.
Caramba. E assim, a gente meio que via os sapos vindo pra perto dela. E ela gravando a cena, cara, e a gente viu, tinha uma cena que ela gravou inteira com o sapo do lado dela. E a gente eu como diretor não falei nada, porque eu sabia que ela precisava terminar a cena, ela não estava vendo o sapo, porque ela achava que estava tipo tudo bem, né? E aí quando acabou o sapo, o sapo do lado dela, entendeu? Caramba. Não, e eu sou sem noção, porque tipo, pô, né, essa gruta, tinha uma parte da gruta que tinha tipo uma água assim, um lago dentro da gruta. Eu falei, cara, vocês topam entrar nesse lago para aparecer a gente andando assim, desbravando a gruta dentro do lago? Aí os doidos topamos, cara, a gente entrou nesse lugar e é tipo a água escura, né? Quando a gente entrou, cara, eu só sentia bichos meio que cutucando a minha perna, sabe? Porque, cara, parecia que você tava, sei lá, na Amazônia, sabe? Uma coisa assim muito louca, né? E eu sentia os peixes meio que me mordendo. Caramba! Assim, mas eu tava de calça, né, no caso. Então, cara, é esse nível de comprometimento da galera. Assim. Isso sim era peixe mesmo, né? Isso era peixe. Cobra. Podia ser cobra, podia. Não, e detalhe, a gente tava gravando um dia, a gente escutou o barulho. Aquele barulhinho. Quando a gente chegou lá em cima, tinha uma cascavel. Uma cascavel, tipo, com aquele rabo. O guizinho, né? Caraca, a gente ficou desesperado, cara. E aí o cara falou, vamos embora, vamos embora. E tinha uma coisa também que a gente foi com um guia para fazer umas cenas lá no alto. E o cara falou, a gente tem que ir embora porque a partir das 6 da tarde aqui tem... Não era onça, né? Mas era tipo um felino grande. Um felino grande que atacava de noite. Então a gente foi e o cara, vamos embora, já tá tarde. Então assim, é esse nível de perrengue que a gente passou para fazer esse filme de terror. Que doideira. E esse tá Esse tá na Amazon Prime. Ele é um filme que tá para mais de 200 países, cara. Foi muito legal. Que legal. Ele tá na Amazon Prime como um Amazon Exclusive. Então, tipo, ele tá na Amazon, ele tem o selo da Amazon mesmo, assim. É um filme da Amazon. Que maneiro. E a gente tá lá e, pô, muito maneiro. E é muito interessante, cara, essa coisa de ser um filme que foi comprado internacionalmente, de escutar a sua dublagem em espanhol e inglês, assim. Nossa, Isso é muito legal, cara. Japonês? Não, eu não recebia aí em japonês. Mas eu já escutei. Aqui no Brasil, se você for lá e colocar, você consegue ouvir em inglês e espanhol. Que não quero, que não sei. Eu não sei fazer, entendeu? Mas é muito legal, cara. É muito surreal. Legal. Vamos falar do DG, cara. Pô, você fez um filme com o DG. Mas cara. foi antes dele estar no Big Brother? Foi um pouquinho antes dele entrar no Big Brother que a gente filmou. E ele não falou nada, cara. Queria pro Big Brother? Você não falou nada, hein? E Douglas, hein, cara? Tipo, ô DG, pô, você tinha que ter falado que é pro Big Brother pra eu montar torcida e tal. Cara, não, mas sem brincadeiras à parte, ele é muito maneiro, cara. Esse cara merecia ganhar o Big Brother. Lá, né? Cara, eu acho que ele é mais legal até. Ele se segurou no Big Brother, ele é mais gente boa ainda do que no Big Brother, cara. Ele é gente boa de verdade, cara. Que maneiro, cara. Eu fiz um filme, ele fez meu melhor amigo no meu último filme agora. Maneiro. Qual que é o nome desse filme? Chama Do Outro Lado da Ponte. Do Outro Lado. É um filme que vai ser lançado, se tudo der certo, acho que no começo do ano que vem. Legal. E o DG faz meu melhor amigo. E a Emanuele Araújo faz meu par romântico. Tem a Zezé Mota, tem Felipe Camargo, Leonardo Midiorin. É um elenco muito maneiro. E esse é um romance, não é comédia romântica, é romance. Tem que combinar de se assistir, cara. Quero muito. A tia Ângela fica de babá da sua filha, a gente vai você e a Natália ela assistir. Pra saber a sua opinião, pô, dessa vez. Quero saber o que você vai achar lá. Legal, poxa, demais. Mas eu tô doido pra estrear esse filme, cara. É um filme que eu tô muito confiante, cara, com o resultado, assim. Poxa. Cara, uma coisa, ver se eu tô viajando, mas foi muito legal. Vai ser muito legal pro seu filme o DG ter participado. Cara, eu também acho. Porque ele é um cara que merece, sempre merece. Eu acho que primeiro, assim, queria até aproveitar para falar isso. Ele é um cara que merece muito toda essa exposição que ele está tendo, porque ele é um cara super talentoso, humilde, gente boa. E eu acho que a gente tem que dar voz cada vez mais para atores pretos, tipo, colocando em situações que não sejam... por exemplo, nesse filme, eu acho bacana, porque eu escolhi ele e ele falou sobre isso no Altas Horas. Fiquei super feliz, inclusive, que ele citou isso no Altas Horas, que é o seguinte, que, poxa, sempre convidam ele para fazer papéis na favela, ou papéis, tipo assim, e esse papel que eu dei para ele era de um juiz. E aí ele falou, cara, pô, no meu último filme que eu fiz com o Arthur, ele me deu a oportunidade de fazer um juiz.
Então é isso, é escalar, tipo, dar voz e dar papéis, oportunidades, tipo, iguais para todo mundo, sabe? E ele é um cara gente boa demais, cara. E assim, eu acho que ele merecia todo esse sucesso que ele tá fazendo. E eu tô feliz pra caramba, eu tô feliz por ele, não é nem pelo filme, não. Também fico feliz pelo filme, porque, claro, eu acho que vai ser uma oportunidade bacana pro projeto em si. Mas, cara, eu fico feliz por ele, cara, porque eu acho que ele é um cara que merece muito. Legal, cara. Que legal. Legal primeiro ser ele. Cara, porque é uma coisa assim... Eu não sei, pelo menos eu já tinha essa coisa, vou dizer assim, esse preconceito no sentido legal da palavra, de olhar pra ele e falar assim, cara, esse cara é maneiro, velho. E aí depois a gente poder viver com ele, né, assim, e ver que é realmente, né, faz a gente gostar mais ainda. Tem uma história com ele que foi hilária, cara. Foi o seguinte, a gente fazia o Melhor Amigo no filme, e a gente gravou esse filme no auge da pandemia. Que a gente gravou um pouquinho, até a gente gravou um pouco antes do Big Brother, mas ainda estava todo mundo muito preocupado, ainda estava todo mundo, uma galera ainda não tinha tomado vacina e tal. E aí tava todo mundo de máscara. E aí a gente tava lá, curtindo, rindo, conversando. E aí, vamos gravar, gravamos a cena. Aí a gente, depois que acabou a cena, cara, arrebentamos, não sei o que, foi a melhor. Aí a gente ficou se abraçando, foi a melhor. Aí, vamos olhar como é que ficou. Quando eu olhei, tava os dois de máscara, a gente gravou a cena inteira. A gente tava tão acostumado, cara, a fazer tudo de máscara, que os dois fizeram a cena inteira de máscara, sem perceber que a cena inteira foi feita de máscara. E ninguém da equipe reparou, cara. Ninguém reparou. Cara, olha que loucura isso, né, cara? E a gente ria tanto, cara, depois porque, dois sem noção, né, cara? Porque ele tava olhando pra mim, eu tava olhando pra ele, eu não reparei nele. E a gente achou que tinha abafado, cara, os dois, tipo... E quando acabou, a gente ficou, é isso aí! Melhores amigos ali, cara, e tipo, os dois de máscara, e todo mundo olhando pra vocês. Não, eu falei, que equipe é essa? E todo mundo olhando o monitor, né? Eu tinha uma co-diretora, Maria Clara, beijo, Maria Clara. E aí a co-diretora olhando, eu falei, ficou boa? Ela falou, ficou muito boa. Aí eu fui olhar e eu falei, gente, tá de máscara, cara. Assim, cara, podia ter passado batido até, né? Até por você, se bobear. Podia, cara, porque a gente fica tão acostumado, vira tão natural, né? Naquela época tava todo mundo o tempo inteiro de máscara. Cara, e assim, fico imaginando, igual você falou, né? A produção é um cronograma gigante que você precisa cuidar. Então, ninguém pode te pegar Covid, né? Como foi o cuidado, cara, né? Assim, você teve muita dor de cabeça com isso? Foi horrível, cara. Inclusive, cara, é muito louco isso, porque você fala assim, cara, esse filme só não foi perfeito pra mim por causa do estresse dessa coisa de pegarem Covid. E uma pessoa no filme pegou Covid, isso foi o pior de tudo, assim. A gente ficou testando, né? Tipo, de um dia sim, um dia não. Então era aquele teste, um dia sim, um dia não de Covid, porque a gente tinha que ficar testando, porque realmente é para segurança do elenco. Era um elenco muito grande, era uma equipe gigante e a gente estava sendo o tempo todo exposto ali, né? E aí um dia a gente foi fazer o teste, a gente teve uma folga no final de semana para voltar na segunda-feira. Aí na segunda, quando a gente foi testar o elenco, uma das pessoas da equipe pegou Covid, cara. Nossa. E aí, quando ela fez o teste, a sorte, cara, é que eu ficava o tempo inteiro, eu virei o chato do Covid. E eu detesto ser chato, mas naquele filme eu fui o chato do Covid. Eu ficava assim, põe a máscara, põe o face shield, põe a máscara, põe o face shield. A sorte é que a galera que era da equipe, eu pedia para usar o face shield também, não só a máscara. Porque era uma galera, por exemplo, que mexia na nossa roupa para botar o microfone, ficava muito perto da gente, e era perigoso, né? E aí essa menina pegou Covid, cara, infelizmente, uma pessoa incrível até. E aí a gente ficou preocupado por ela e tal, mas, cara, eu tive que comunicar, chamar todo mundo e falar. E detalhe, era o último dia de gravação do Felipe Camargo, do Douglas Silva e da atriz Bia Saidos, o DG, o Felipe Camargo e a Bia. Era o último dia deles. E aí ela pegou Covid de manhã e eles tinham que gravar de noite, os três. E eu, não pude contar para ninguém isso durante o dia todo, porque senão eles iam ficar entrar em desespero. Porque naquela época era recente, não era igual agora, né? Tipo assim, que é mais brando, o Covid não é mais assim. Aí, cara, eu tive que atuar não só na frente das câmeras, como atrás das câmeras. Todo mundo, tá tudo bem? Não, tá tudo certo. Aí o pessoal, cadê fulana? Não, a fulana teve um compromisso particular, amanhã ela tá aqui e tal, gravamos, nos despedimos deles, sem contar para eles que aconteceu isso,
me despedi, eles foram embora. No dia seguinte eu me reuni com todo mundo, falei, gente, fulana pegou Covid, mas olha, vamos testar hoje de novo. E aí testou, ninguém tinha pegado, ninguém pegou, e aí foi o filme inteiro. Cara, foi puxado, cara. Que brabo, atrapalhou muito tudo, né? Muito tudo. Não. E se alguém tivesse pegado mesmo, tipo a Emanuele Araújo, que era protagonista, ou o próprio DG, acabou o filme, não tinha como continuar, né? Você tem que acabar o filme... tipo, você tem mesmo que acabar o filme no tal dia que está marcado. A gravação tem que acabar naquele dia, você não consegue... Tipo, É porque cada diária, ela tem um custo muito alto, por exemplo, porque cada ator ele tem um preço por dia. Cada pessoa da equipe tem um preço por dia. Todo mundo tem um cachê. Então, se você não faz aquilo no cronograma que você programou, você vai ter um gasto muito maior. E com o Covid, cara, o gasto aumentou muito. Porque para a segurança da galera, a gente teve que fazer seguro-saúde, a gente teve que fazer teste de Covid dia sim, dia não. E o teste de Covid, tinha 2 enfermeiras treinadas. Aí a gente teve que fazer aquele teste. Cada teste era R$100 e poucos. Então, você imagina, numa equipe de mais ou menos 40, 50 pessoas. Aí tinha figurante. Então, teve um dia também, que a gente foi gravar no Blackjack, em Volta Redonda. E aí tinham 50 figurantes, e mais a equipe toda, e mais tudo. E a equipe do Blackjack. Aí o que aconteceu? Eu conversei com um produtor que estava lá comigo e falei, vamos testar a equipe do Blackjack também. Aí eu paguei essa grana extra a gente pagou, né? A produção pagou a grana extra, testou. 2 pessoas estavam com Covid da equipe. Se não tivesse testado, se a gente não tivesse testado na época essas 2 pessoas, teria contaminado mais de 100 pessoas que estavam lá dentro. Cara, acabou o filme. Porque, é um lugar fechado, completamente fechado, e a gente estava, lá dentro sem poder ligar o ar-condicionado para não fazer barulho, né? Teria sido um estrago, assim, né? Nossa, cara. Terrível, hein? Que bom que vocês... Mas a gente foi precavido pra caramba. Foi muito organizado, sabe? Então, vocês devem ter sido um dos poucos ou únicos que fizeram uma produção nesse período. Fomos, né? cara. Todo mundo ficou, não faz isso. Mas eu falei, cara, já tá tudo pronto, pronto. E detalhe, infelizmente, assim, faltando 2 dias para começar a filmar, o Paulo Gustavo faleceu. E aí tava todo mundo com muito medo, né, cara? Porque, o Paulo Gustavo faleceu, mexeu com a gente na época, né? Com todo mundo, sim. É como se ele fosse próximo de todo mundo, né? Assim, artista ou não, o cara tava na nossa casa todo dia, cara, né? Assim, parece um parente nosso, né? E aí todo mundo ficou muito mexido, e aí os atores, os empresários dos atores reclamando, preocupados, enfim. Foi difícil, cara. E que bom que deu certo. Deu certo, foi ótimo. Só uma pessoa pegou Covid, tá viva. Um beijo, você sabe quem é. Não vou falar seu nome. Um beijo, você que pegou Covid. Um beijo. Cara, agora uma curiosidade que me surgiu. Eu ia te perguntar, você já falou, né? Deve sair no início do ano agora o filme. No início do ano que vem. Mas do dia que você começa a gravar, mais ou menos quanto tempo leva até o filme ficar pronto? Cara, porque muita gente também tem isso, né? Você grava o filme e aí, vai estrear quando? Daqui a um mês? Não, tem que fazer toda uma pós-produção. Nossa, cara, isso né? deve ser sinistro. E aí demora muito, assim. Esse filme é um filme que teve muita gente, muitas locações, muita coisa. Então, o filme, a gente filmou o filme em maio, junho e julho. Terminamos em julho, a gente correu com a pós-produção e terminou em dezembro. Caramba. Aí o filme ficou pronto em dezembro e agora, em janeiro, nós entregamos para a distribuidora. E agora a distribuidora também tem todo um cronograma de filmes a serem lançados que precisa ser cumprido antes do nosso. E aí isso demora muito. Então a galera fica assim, mas está demorando muito. Mas, poxa, não é só o nosso filme que tem para ser lançado. Existe todo um cronograma de filmes para serem lançados primeiro e o nosso vai entrar depois. Você já está acostumado com a demora? Cara, é horrível. Não tô acostumado, não. É horrível, cara. Sabe? Porque a gente quer logo que as pessoas assistam, sabe? E a gente tem, igual, por exemplo, agora o DG, fazendo esse sucesso todo. A gente quer muito aproveitar, mas é isso. Tem um cronograma a seguir, tem que ter paciência. E é isso, cara. Tem que ter maturidade para entender que é assim, cara. É assim, que demora pra caramba.
Tem que ter um planejamento de divulgação para poder dar certo também. Não dá para ser jogado assim de qualquer jeito. E existe também um momento de vender o filme para os streamings. E aí, né, tem que ser apresentado para cada um. Então isso demora, as negociações, cara. Sim. Então, eu não sei se eu estou perguntando certo, mas em que momento de todo esse trâmite as pessoas que investiram, no caso, você que investiu no filme, em que momento começa a grana voltar, a fazer grana, assim, o filme? Quando ele é lançado. Quando ele é lançado Ou só, seja, né? tô lascado, né? Eu que dessa vez investi, porque é isso que eu te falei, assim, meus últimos 2 filmes eu tive que pôr dinheiro próprio, mas antes eu não tinha investido não, assim, era realmente patrocínio. E aí esse eu investi e eu só vou recuperar esse dinheiro quando ele for lançado, assim. Cara, que sinistro. Então né? tem que ter uma confiança muito grande mesmo no trabalho e sentir que vai dar certo. Mas, cara, é aquilo também, assim, a gente tem que confiar na gente, cara, acreditar na gente, no nosso crescimento também. É isso aí. É isso aí. Pô, cara, podia ser mais rápido, né? Porra. Não, e olha que nesse filme, a gente correu com tudo, assim. Porque a maioria demora pelo menos 1 ano para ficar pronto. E o nosso a gente conseguiu fazer aí, terminou em julho, a gente conseguiu terminar o filme em dezembro. Até que foi rápido, né, cara? Legal, bem rápido. Foi bem rápido. E você já tá pensando no próximo? Já, cara, já. Legal. Cara, na verdade, eu tenho que parar com isso, que é o seguinte, eu tô sempre pensando no próximo, cara. Eu já faço já pensando no próximo. Não sei se você é assim, você já faz a música pensando no próximo ou não? Porque eu sou assim, cara. Não sou assim. Já tô pensando nos próximos trabalhos e, tipo, já animado com o que vem por aí, sabe? Poxa, eu admiro a proatividade, cara, e não procrastinar, digamos assim, sabe? Eu acho que isso atrapalha muito, né? Não sei se você em algum momento sente isso, sei lá, tua própria mente te atrapalha, sabe? Porque eu imagino que não, porque, cara, é um livro que você escreve, né? O roteiro, um negócio gigante, cara, assim, então... Não, cara, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que eu poderia trabalhar ainda mais se eu tivesse como, sabe assim? Legal. Eu, por mim, eu estaria fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. É porque realmente falta orçamento, falta situações, sabe? Então, cara, eu amo estar fazendo, sabe? Tipo, então eu não consigo procrastinar nunca, assim. Que legal. Eu detesto ficar à toa. Maneiro. E o meu pai, cara, você conhece meu pai, né? Acho que é de família isso. Ele não consegue ficar à toa. Ele não consegue botar um pijama e ficar na casa dele, tipo... Então eu aprendi com ele, cara, eu não consigo. Quando eu tô sem nada pra fazer, eu vou lá fingir que tô trabalhando, eu vou lá escrever alguma coisa, eu não consigo, eu não gosto, sabe? Eu tenho isso em mim. Legal. Bom, não sei se você sabe também, mas o Arthur também é compositor. Não, mentira. Não fala isso, porque vão achar que eu tô, tipo, também, né? Não, mas fala aí. Já foi, posso falar assim? Porque ele tem uma música, uma das músicas mais famosas da banda Gravidade Zero é dele, que é Vou Dizer. Foi sem querer, querendo que eu fiz essa música, mas não sou compositor não, mas eu fiz essa música. Mas o que eu estava querendo dizer é que você pode se tornar um compositor, caso queira, né? Assim, a gente já viu sua capacidade, então... Cara, eu adoro essa música, cara. Acho ela muito legalzinha, né, cara? E você mandou muito bem, porque você fez todo tipo assim, né? Também não foi porque eu fiz escrever a música que ficou boa, porque o Dudu também fez a versão dele, que ficou maneiraça. E, cara, realmente, né, cara, essa música o pessoal curte muito, né? Curte muito. Ela é muito boa, ela é muito... Eu acho que é fácil das pessoas se identificarem com o que ela fala, sabe? E aí... Isso é preciso sensibilidade de quem compõe também, né? Pra se ligar nisso. Não, e, cara, sabe o que eu acho legal? Por exemplo, a gente botou ela no filme Rúcula com Tomate Seco. E é legal, até a Juliana Paiva, que é a atriz do filme, ela falou, cara, que música legal, não sei o que. Eu não falei nada, que foi o que compus, que eu morro de vergonha, né? Aí ela, cara, que legal. Eu, fico felizão, assim. Não falei, da banda do meu irmão, não. Fiquei, pô... E a galera curte muito, cara, porque é bem feito, assim. E a versão que vocês fizeram, no final você sobe o tom ali, dá muito maneiro, cara. Uma emoção alta, total. Realmente. Que tem uma versão anterior a essa que não é tão legal, né? Depois a gente melhorou ela é mais madura, eu acho, essa versão que é do filme. Essa versão. Pô, é maneiraça, eu acho. Bem maneiro. Não, cara, eu vim cantarolando ela no carro antes de vir pra cá, lembrando, assim, porque é realmente uma música muito maneira, né, cara? Ela é demais, cara.
É demais. E obrigado aí por terem gravado a música acreditada aí. Também acabaram entrando pra trilha sonora do filme. E aí parece que foi um cerco que se fechou, né, cara? Aham. Muito bom isso. Tipo, a banda, pô, que próxima de você ali, fornecendo material pra você usar e é coisa É porque, pô, se a gente for pensar, foi assim, eu adolescente e vocês adolescentes, até mais novos que eu, e aí eu escrevi essa música, deixei ela engavetada. Aí vocês começaram a fazer um puta sucesso e eu lá na minha faculdade, sem fazer nada, entendeu? Tipo, lá estudando. E aí vocês com sucesso gravaram a música, acreditaram. A música que eu fiz adolescente. Aí eu fiz um filme de sucesso e pus a música. E aí, pô, parece que um ciclo se fechou ali, né? Muito legal isso, né, cara? Você toca algum instrumento? Não, cara, porque eu sou canhoto. Aí eu, na verdade, sempre quis tocar violão ou piano, teclado, assim, sempre quis tocar. E aí, quando eu fui fazer violão, eu já fui fazer muito mais velho e eu não quis trocar as cordas, porque, tipo, eu achei que... Eu falei, cara, eu quero tocar, tipo, poder... Em qualquer lugar que tenha violão, eu quero tocar. Não quero ter que ter o meu violão com as cordas viradas. Sim. Aí eu comecei, cara, eu fiz acho que 1 ano de aula, assim, mas eu não vinguei, não, cara. Tem que ter muito talento, hein? Cara, e se dedicar, né? É porque... Mas era mais pela questão de ser canhoto. A minha mente não coordenava muito bem com a minha mão, sim. sabe? Eu teria que ter virado as cordas mesmo. Se eu tivesse Seria mais virado... fácil, porque se eu tivesse virado as cordas, a minha mão melhor, que era a esquerda, teria ficado para fazer a batida aqui, caramba. e aí ia rolar, entendeu? Mas eu não quis fazer. Mas eu fiz aula com o Leandro. 1 ano com o Leandro lá, Legal. na Musearte. Era demais, tanto que, né, foi o cara que ensinou o Thiago a tocar, né? Foi. Legal. Mas, cara, como que surge a melodia, né, assim, né? Tô imaginando você cantando na sua cabeça, pronto, tá pronto aqui. Cara, eu lembro que essa música, olha que loucura, eu tava na sala de aula, de saco cheio, na aula de, sei lá, física. Aí eu comecei a vir a melodia na minha cabeça e eu fui escrevendo com a melodia, eu cheguei em casa e cantei pro meu irmão. Falei, Thiago, é isso que eu quero. Aí ele foi tirando ali no violão, de acordo com o que eu cantei, e surgiu a música, cara. Foi assim, foi meio malucaço, assim. Legal, maneiro. Arthur, então a gente se encaminhando já pro final, eu sempre peço pro convidado, sempre digo pro convidado o seguinte: tem alguma história que você não contou, ou algum assunto que a gente não tocou que você acha que é importante, a gente deu mole e ficou para trás? Não, cara, eu acho que você foi incrível. Eu fiquei muito feliz legal. com o convite aí. Obrigado por essa participação. Cara, eu fiquei feliz de poder falar. Quero aproveitar de novo, então, para falar que quem não assistiu meu trabalho, quem não conhece, tá lá o filme Rúcula com Tomate Seco, vai estrear agora no Netflix. Tem o Turbulência também lá no Netflix. O Agru tá na Amazon. E em breve, se tudo der certo, no começo do ano que vem, do outro lado da ponte. E é isso, acho que já falei tudo. Você falou de muita coisa bacana no meu trabalho. Fiquei muito feliz com as coisas que você me falou. E conte sempre comigo, cara. Quando tiver qualquer coisa aí, pode contar comigo para divulgação de tudo. Legal. E obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Poxa, legal. E aí a segunda coisa que eu ia te falar era para você deixar uma mensagem, né, para quem está em casa aí, querendo realizar algo, e, assim, ou sei lá, querendo fazer um curso de cinema, sabe? Sim. Para você deixar essa mensagem, o que você disse anteriormente já toca o nosso coração de tipo, pô, que legal, tá acabando, o cara falou bonito agora. Não, mas fala. se tiver mais por esse lado também, você em casa, não desista. Não, então, eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar isso para vocês, mas eu sempre acreditei muito na realização dos sonhos. Só se vive uma vez, então para você que quer fazer cinema, quer ser ator, se você realmente acredita nisso e sente que você não vai ser feliz se você não fizer isso da sua vida, vá em frente, cara, porque se uma pessoa conseguiu, você consegue. Ninguém é melhor do que ninguém e a oportunidade ela sempre vai surgir se você fizer um bom trabalho e se você realmente for um cara bacana e que faça o seu trabalho da melhor forma possível. E eu desejo o melhor para todo mundo aí, em qualquer área, enfim. E para você, Dudu, que você continue aí, cara, fazendo esse sucesso e sempre empreendendo aí na música, fazendo as coisas. Eu torço demais por você, cara. Legal. E tamo junto aí. Vamos fazer esse clipe junto mesmo, vamos fazer tudo. E aí, cara, pode contar comigo. Vamos fazer sim. Valeu. Legal, gente. Esse foi o Na Caverna Pod com o Arthur Vince Prova aqui. Que história, cara nosso, da nossa terra. O Na Caverna Pod ainda é regional, mas a gente
quer mais. E assim, o que eu acho legal de fazer parte do Na Caverna Pod é que a gente está com pessoas como o Arthur, pessoas que têm essa visão de que podemos mais, sabe? Então, eu acabo vendo o Na Caverna Pod tocando mais pessoas além daqui da nossa região, mas mesmo assim ainda sendo daqui, mostrando essa galera que brilha e é daqui. Isso é muito maneiro. Então eu espero que você sinta essa positividade vindo da gente aqui, vindo do Arthur, vindo de todas as pessoas que sempre vêm aqui conversar com a gente e com você, contar a sua história. É isso, falei para Chuchu, chega! Tchau, obrigado Arthur de novo, te cumprimentar. Meu cara. Valeu, cara. Obrigado.